Todos os dias nós vivemos rodeados por matemática, seja através do tempo, da economia, da profissão, da nossa mente, não importa. Absolutamente tudo o que fazemos envolve, ainda que minimamente, um pensamento matemático. Mas se vivemos rodeados por essa ciência, por que ainda há tantas pessoas que não compreendem ou não se dão bem com essa disciplina? Segundo um levantamento recente realizado pelo PISA, somente 20% dos estudantes do 9º ano do ensino fundamental possuem um conhecimento adequado em matemática. E quando nós vamos analisar esses dados no ensino médio, apenas 5% dos estudantes do ensino médio das escolas públicas do Brasil possuem um conhecimento adequado. 5%. E aí, esses dados me trouxeram o seguinte questionamento. O que será que acontece durante o nosso processo de formação da nossa vida acadêmica, que nós passamos anos nas escolas e mesmo assim corremos o risco de sair sem aprender matemática? Eu elaborei algumas hipóteses pelas quais talvez esse cenário aconteça. A minha primeira hipótese foi a questão do ensino abstrato. Muitas vezes nas escolas nós não somos devidamente instigados a desenvolver um real interesse pela disciplina. Então, vou dar um exemplo. Eu estudei a vida inteira em escola estadual e no ensino fundamental era bem comum o professor de matemática chegar, se apresentar, passar a teoria e já pular para o exercício. Muitas vezes nós não tínhamos tempo para compreender melhor o que era aquilo que estava à nossa frente. De onde é que vinham aqueles números? Por que aquele era o resultado? Por que a fórmula era aquela e não outra? Não tinha nenhum tipo de nivelamento que ajudasse os alunos a ficarem um nível melhor entre si em relação à disciplina. E também, justamente pela questão da disciplina ser passada muito rápida, dos assuntos serem passados de maneira muito rápida, alguns alunos, aqueles que tinham mais dificuldades, se sentiam acuados de fazerem perguntas, de tirarem as suas dúvidas, porque eles achavam naturalmente difícil e da maneira como era exposta a matéria, não era uma maneira que realmente chamasse a nossa atenção e que nós nos interessássemos por aquilo. A minha segunda hipótese, pela qual nós não aprendemos essa disciplina, mesmo passando anos nas escolas, é a ansiedade de matemática. Você provavelmente é essa pessoa, ou conhece alguém que é assim, que é aquela pessoa que não pode ouvir falar em matemática, ou saber que ela vai precisar realizar alguma condição, ela vai precisar realizar alguma ação que faça com que ela entre em contato com operações numéricas, e essa pessoa já se sente acuada, já fica nervosa, já se sente insegura, porque já sabe que não é boa. Então, um exemplo bem grande sobre isso é o vestibular. Muitas pessoas fazem vestibular tranquilamente, só que quando chegam na parte de matemática, elas têm branco, não conseguem fazer a prova, começam a chutar, justamente por conta dessa ansiedade. Esse é um termo que foi cientificamente descrito como pânico, o desamparo, a paralisia e a desorganização mental que surge entre algumas pessoas quando elas são obrigadas ou quando elas precisam resolver um problema matemático. Geralmente as pessoas que acabam desenvolvendo ansiedade matemática são aquelas pessoas que não tiveram um bom contato prévio com a disciplina durante a infância. E daí por isso que elas ficam mais nervosas e se sentem mais intimidadas pela disciplina. A minha terceira hipótese é decorar. Muitas vezes a gente aprende a chegar na resposta sem entender muito bem o conceito. Então, por exemplo, nós aprendemos a resolver uma questão X, e daí se na prova cair uma questão exatamente daquele jeito, com números diferentes, a gente vai conseguir fazer. Agora, se o professor ou a pessoa que vai avaliar mudar um pouquinho o nível de dificuldade da questão, a gente já não consegue elaborar nenhum raciocínio matemático para resolver aquilo que está sendo pedido. Ou uma coisa que já aconteceu comigo, eu já vi outras pessoas fazendo, é olhar a resposta. Então você tenta fazer um exercício, você não consegue, aí você olha o gabarito e tenta elaborar um monte de fórmulas e um monte de raciocínios para chegar naquela resposta. Ainda que essa elaboração de exercícios não tenha uma lógica entre si. Bom, sabendo de todas essas coisas, como você hoje, pode melhorar o seu desempenho nessa disciplina? A primeira coisa seria procurar outras maneiras de estudar. Se você está vendo que na escola, no ambiente que você está, não é propício, não te favorece o seu entendimento da matéria, você, infelizmente, vai precisar procurar outras maneiras de estudar, que sejam paralelas a essa. Então, videoaulas, livros, jogos. Hoje nós temos um acesso à informação muito grande,
Só que, infelizmente, esse excesso de informação não vira ao todo conhecimento. Então, a gente tem que usar todas as ferramentas que nós podemos usar para aprender aquilo. Uma coisa que nós não tínhamos no passado e temos hoje é a inteligência artificial, é o ChatGPT. Hoje, o ChatGPT ele pode elaborar questões de matemática para você, de diferentes níveis de dificuldade, e depois você pode perguntar para o programa como é que elabora o raciocínio para o desenvolvimento daquela questão. Além disso, existem inúmeros cursos gratuitos, principalmente de matemática básica, dos assuntos do ensino médio. Então, o Ministério da Educação possui alguns cursos gratuitos de matemática que são vinculados às universidades federais aqui no Brasil. Nós também temos aqui no YouTube diversos professores que acabam disponibilizando aulas gratuitamente e cada um vai ensinar de uma forma, e daí você tem que procurar para ver qual você consegue se adequar mais. Sobre livros, tem um livro que eu sempre indico aqui, na verdade, no vídeo que eu falei sobre a minha preparação para o vestibular, eu estudei matemática por meio de livros, que é Os Fundamentos da Matemática Elementar. Eu acho esses livros fundamentais para qualquer pessoa que está no ensino médio. É uma coleção de 11 livros, que vão de assuntos bem mais básicos até assuntos um pouco mais avançados do ensino médio, e ele aborda tudo, absolutamente tudo. Tem inúmeras questões para você treinar, então eu acho essencial para qualquer estudante ter esses livros ou ter acesso a esses livros. A segunda maneira de melhorar na disciplina é começar do zero. Algumas disciplinas você pode começar a estudar sem ter uma sequência definida. Por exemplo, história, geografia. Você pode, teoricamente, começar por qualquer assunto que você não terá muita dificuldade em entender os assuntos subsequentes. Isso não funciona com matemática. Para que você consiga melhorar o seu desempenho, é necessário que você siga uma linearidade de assuntos. Porque se faltar alguma coisa na base, no futuro você terá dificuldade em entender alguns conceitos. Não tem como você fazer questões de números complexos se você não entendeu muito bem como funciona a questão de regras de sinais, de potência, de fração, senão vai ficar muito difícil. Se você não entender isso, que é o básico, vai ficar muito difícil. E eu reconheço, eu sei que algumas pessoas têm vergonha de falarem, de admitirem que elas têm dificuldade com matemática básica, só que é algo que você não pode negligenciar. Se você não tem uma boa base de matemática básica, dificilmente você vai conseguir elaborar exercícios mais complexos ou compreender a matéria. E assim, somente passar para o assunto seguinte quando você já estiver realmente confiante nesse assunto que você está estudando. O terceiro ponto que pode te ajudar a melhorar o desempenho em matemática é treinar. E treinar não é treinar qualquer coisa, é treinar questões de diferentes níveis de dificuldade. Eu acredito que todo mundo já passou pela seguinte situação. Você está estudando uma disciplina que você não se dá muito bem, que você tem um pouco mais de dificuldade, e aí um dia, milagrosamente, você começa a entender o que é aquilo que está na sua frente. E aí você fica confiante, você se sente inteligente e tudo mais, e começa a fazer exercícios. E aí na hora da correção você percebe que errou 80% dos exercícios feitos. Na matemática, você só vai aprender se você errar. O erro é fundamental. O erro sempre precede a aprendizagem. Eu sei que muitas pessoas ficam só na questão dos exercícios mais básicos, então a pessoa faz 20 questões básicas, sendo que ela poderia dividir essas questões em 6 básicas, 5 médias, 4 difíceis. Inicialmente, as questões mais difíceis vão demandar muito raciocínio, vão demandar tempo. Eu já cheguei a passar 30 minutos para resolver uma questão de matemática, mas são essas questões difíceis que vão me ajudar a evoluir na matéria. As questões básicas são só para revisão de conceitos, para você ver se entendeu os conceitos básicos. Agora, as questões difíceis é que realmente vão testar o seu conhecimento, vão testar o seu raciocínio. Uma outra coisa também seria refazer a mesma questão de outro modo, porque a matemática ela não é uma ciência de um único caminho. Às vezes, existem várias maneiras de você chegar no mesmo resultado. Então, para você ir melhor no dia da prova, para você se sentir mais confiante, eu sempre indico você aprender maneiras diferentes de resolver uma questão. Então, por exemplo, você fez uma questão de análise combinatória usando a fórmula. Seria interessante depois você fazer uma questão de análise combinatória de outra maneira, usando apenas o seu raciocínio, sem precisar de fórmula
e essas coisas. Isso é muito importante. Na aprendizagem também é importante saber de onde que vêm essas fórmulas, como desenvolvê-las, porque às vezes a gente não consegue decorar tudo. Se nós conseguimos entender o conceito por trás daquilo e elaborar a fórmula, isso vai ajudar muito demais na hora de resolver exercício. A quarta e última maneira que eu tenho para falar aqui para te ajudar a melhorar na disciplina seria fazer exercícios de raciocínio lógico. Como eu disse, hoje a gente não precisa ficar só preso naquele método tradicional, que é o professor na frente da lousa ensinando e a gente olhando para aquilo passivamente. Existem 1 milhão de maneiras de estudar hoje, existem vários métodos de estudo, várias plataformas, várias maneiras de você se preparar. E uma coisa muito importante seria fazer esses raciocínios lógicos, porque eles vão te ajudar não apenas na sua vida acadêmica, mas em outras áreas da sua vida também. Você vai conseguir desenvolver um pensamento matemático, um pensamento lógico, muito mais facilmente, principalmente se você é uma pessoa que sabe que tem um pouco mais de dificuldade, que sempre foi uma disciplina que foi um ponto fraco para você. Eu acho importante você procurar maneiras de fazer esses exercícios para te ajudar a elaborar um raciocínio matemático, um raciocínio lógico de maneira mais fácil. Bom, gente, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se você tem dificuldade com matemática, deixa aqui nos comentários como que você pretende ultrapassar essa dificuldade. É isso e até a próxima.